O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus voltou para casa com seus discípulos e de novo se reuniu tanta gente que eles nem sequer podiam comer. Quando souberam disso, os parentes de Jesus saíram para agarrá-lo, porque diziam que estava fora de si. Os mestres da lei, que tinham vindo de Jerusalém, diziam que ele estava possuído por Belzebu e que pelo príncipe dos demônios ele expulsava os demônios. Então Jesus os chamou e falou-lhes em parábolas. Como é que Satanás pode expulsar a Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear sua casa. Em verdade eu vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado. Será culpado de um pecado eterno. Jesus falou isso porque diziam: ele está possuído por um espírito mau. Nisso chegaram sua mãe e seus irmãos. Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada ao redor dele, então lhe disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora, à tua procura. Ele respondeu: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados ao seu redor, disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Nosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Sejam sentados um instante. Aqui com o nosso público aqui da frente, o público jovem, tem o público da TV Arautos também. Esse eu não consigo ver, mas o público mais jovenzinho assim, a gente sabe se o sermão está indo bem quando eles ficam acordados. Quando começa a dormir é que é o fracasso do pregador, está indo mal o sermão. Então eu vou tentar mantê-los acordados. Vamos ver, os mais novinhos aí. E no início da história da igreja, teve um homem considerado um dos homens mais inteligentes, capazes da história da igreja. Veja bem, inteligente, não sábio, mas inteligente. Orígenes, da escola de Alexandria, que ele defendeu a seguinte tese: que todo mundo, tudo que acontece no mundo é uma pedagogia de Deus para nós depois nos salvarmos, para depois nós irmos para o céu. Não sei se concordam. E que, inclusive, o inferno é uma pedagogia também, passageira, mas no final haverá uma restauração de toda a humanidade, todos nós vamos nos encontrar no céu, independente de quem seja. Não sei se concordam com isso. E ele chamava isso de apocatástase. Nossa, agora o pessoal vai acordar. Apocatástase. Eu vou perguntar no final da missa como se chama. Apocatástase é a teoria de que toda a criação vai ser restaurada em algum momento e todo mundo vai se encontrar no céu. Lindo isso, mas não é verdadeiro. Infelizmente, porque contra isso nós temos a palavra de Cristo no Evangelho de hoje, em que ele revela que existem pecados que nunca serão perdoados. Está escrito aqui: nunca será perdoado quem blasfemar contra o Espírito Santo, mas será culpado de um pecado eterno. Eterno é aquilo que não tem fim. Então, é muito interessante para nós sabermos que Jesus revelou que existe um pecado eterno que não vai ter perdão. Por que é interessante nós sabermos? Porque muita gente cai nesse pecado. E quando o padre fala muita gente, é muita gente mesmo.
Inclusive, nós temos aqui na liturgia 2 exemplos do pecado contra o Espírito Santo. E vai ser São Tomás de Aquino que vai estudar ali o pecado contra o Espírito Santo. E vai descobrir 6 pecados diferentes contra o Divino Espírito Santo. Pecados que não têm perdão. Eu preciso fazer um exame de consciência. Será que eu não caí num desses pecados? Porque o grande objetivo na minha vida é me salvar. É eu ir para o céu. Mas se eu cair num desses 6 pecados, pode desistir. Jesus disse, nunca será perdoado. Será culpado de um pecado eterno. Quais são esses 6 pecados? São Tomás de Aquino faz um estudo extraordinário na Suma Teológica. E ele explica o seguinte, que o pecado contra o Espírito Santo não é falar mal do Espírito Santo, não é isso. É que o Espírito Santo, ele é qual pessoa da Santíssima Trindade? Segunda? Ou ele é a terceira? Ele é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ele é a terceira pessoa. O Pai é o Criador. O Filho é o Redentor, é a imagem do Pai. E o Espírito Santo é o amor do Pai pelo Filho e do Filho pelo Pai. Esse amor de Deus quer nos salvar. Ele vem infinito em cima de nós. Mas Ele nos respeita. E se eu disser não quero e fecho a porta, Ele não entra. Deus não arromba as portas. É o que nosso Santo Agostinho chama de livre-arbítrio. Eu, infelizmente, posso decidir, definir se quero ou não me salvar. E quando eu fecho as portas para esse amor, eu cometo um pecado contra o Espírito Santo. Ainda recentemente, um padre foi confessar um velhinho no hospital. Um velhinho no hospital. E na hora de confessar, antes de confessar, foi saber um pouco da vida dele. Ele queria se arrepender e tudo. Então o padre disse, olha, você, meu filho, você andou por umas religiões esquisitas, assim, sabe? Que invocam demônio, coisa assim. Então ele disse, eu só peço de você uma coisa, renuncia a essa religião. Se você renunciar, você só tem que falar isso, ó, eu renuncio. Aí eu vou te confessar, te dou absolvição, te dou extrema-unção e pronto, você está em paz com Deus. O velho pensou, eu não sei não, hein? Renunciar, eu acho que eu não renuncio não. O padre ficou sem jeito, mas, senhor, o senhor provavelmente o senhor tem poucos dias de vida, se é que tem dias. O senhor vai se encontrar com Deus. Eu não estou pedindo coisa difícil para o senhor. Eu só estou pedindo, renuncia ao seu passado, a essas invocações estranhas suas, só isso. Você invocava demônio? Então, pede perdão a Deus, fala, eu renuncio. Ah, não, isso aí eu não vou fazer não. Insistiu com o homem, não teve insistência. E aí tem uma hora que o padre disse, mas por que você não renuncia? Eu não estou pedindo nada demais. Sabe o que ele disse? Ele disse, que eu vou morrer, não sei o que eu vou encontrar do lado de lá. E eu quero ter muitos amigos, então eu não quero renunciar a ninguém, nem o demônio. Morreu sem confissão. Pecado contra o Espírito Santo. Porque não quis se arrepender. Obstinação. Então, São Tomás diz que a obstinação é uma só, tem mais 5. Não? Quais são os pecados? Eu enumero aqui rapidamente, para a gente ver, para a gente fazer um exame de consciência. Porque nós temos que estar fazendo, porque quem cai nesse pecado, muitas vezes, cai inadvertidamente. Mas depois que cai, será que consegue sair? Vem aqui. Os pecados são presumptio, presunção da própria salvação. São aquelas pessoas, primeiro pecado contra o Espírito Santo, segundo o Catecismo da Doutrina Católica, que São Tomás de Aquino recolheu na Suma Teológica, diz, primeiro pecado contra o Espírito Santo, presunção da salvação, aquelas pessoas que presumem que dá para salvar sem virtude, sem mérito. Elas têm muitas desculpas para dizer que vão se salvar, que Jesus é misericordioso, que Deus não condena ninguém. E a gente vê esses dias, meu Deus, tem que falar baixinho aqui para ninguém escutar. Não é? Corta aí, não precisa cortar, estou brincando. Mas olha que coisa séria. Uma pessoa pregando e dizendo assim,
Deus não condena ninguém. Ou seja, está ensinando para aquelas pessoas a pecarem contra o Espírito Santo, a acharem que ela não vai se condenar, que ela pode ser bandido, pode ser o homem, pode ser adúltero, a mulher pode ser facínora, pode ser ladrão, todo mundo um dia vai para o céu. É a doutrina de Orígenes, que todo mundo um dia vai para o céu. A igreja condena no concílio, porque é contra a doutrina revelada por nosso Senhor Jesus Cristo. Contra essa doutrina, o Evangelho de hoje diz, cuidado, existem pecados que não têm perdão. A pessoa se torna réu de um pecado eterno. A primeira é ela presumir que ela vai salvar sem mérito. Primeiro pecado contra o Espírito Santo. Segundo pecado contra o Espírito Santo, desesperácio, desesperar da salvação. Não tem jeito, eu vou para o inferno mesmo. Eu não tenho mais salvação. Meu pecado é tão grande que não tem perdão. Pecado de Judas. O meu pecado é tão grande que não tem perdão. Claro que tem, procura nosso Senhor. E Ele perdoa. Terceiro, impenitência final. É o caso do velhinho, que chega na hora, ele quer morrer no pecado. Não quer renunciar ao pecado. Não aceita seu pecado. Impenitência. E a gente vê que no Evangelho de hoje tem esse pecado aqui. Não é? Negar a verdade conhecida como tal. Impugnatio veritatis agnite. Negar a verdade conhecida, aquilo que é conhecido. A gente não pode negar que Deus existe. Deus não existe, tão claro. Tem que ser muito burro para chegar à conclusão de que Deus não existe. Ele nega, comete um pecado contra o Espírito Santo. Inveja da graça fraterna, quando Deus resolve dar uma graça para o meu irmão, que eu não tenho, eu fico com inveja da graça, no fundo eu estou com inveja de Deus. E foi os parentes de Jesus, aqui no início da leitura, estavam com inveja dele. E disseram que ele estava ficando louco. Os parentes de Jesus, os parentes. Aí para nosso Senhor Jesus Cristo, para dar uma resposta a esse pecado, ele vai dizer, não, meu pai e minha mãe são aqueles que ouvem a palavra de Deus, meu irmão, e a põe em prática. Esses são meus irmãos, essa é a minha família. E para todo católico é assim mesmo. Quando a gente tem um parente que nega a verdade conhecida, que é contra a igreja, contra a fé, contra Deus, para mim, eu sigo os passos de nosso Senhor. Minha mãe, meu pai, meu irmão, são aqueles que ouvem a palavra de Deus e põem em prática. Esse é meu irmão, essa é minha mãe. E obstinação no pecado. A pessoa obstina-se no pecado. Então tudo gira em torno, são 6 pecados, não é? Tudo gira em torno de um fechamento do coração. Quando eu me fecho para a graça, Deus não penetra. Eu me condeno. Sou réu de um pecado eterno. É o que nosso Senhor vai dizer aqui, não é? Vai dizer, nossa, padre, mas hoje é um sábado tão bonito, Imaculado Coração de Maria, você vai falar coisas pesadas. Repito, eu repeti 1 milhão de vezes, eu repeti mais 1 milhão e 1. O que o Dr. Plínio dizia? Sou Dr. Plínio, dizia, um amigo não deve dizer coisa agradável para o outro, deve dizer coisa útil. Já pensou um médico, você está com câncer e fala que você só tem uma gripezinha, te dá um picolé para você tomar? Pior ainda, sem gripe, né? Mas te dá um chocolate quente e vai embora porque não quer te desagradar? Isso é médico? Isso é amigo? Isso é inimigo? Isso é assassino? O pregador que quer agradar é assassino, se ele não diz as verdades. Assassino da alma, pior ainda. Então hoje, esta leitura nos convida a pensarmos um pouquinho. E eu? Não estou nas vias de cometer um pecado desse? Conta um fato. No interior do Brasil, eu visitei uma pessoa, eu perguntei para ela, fui visitar com a imagem de Nossa Senhora, e essa pessoa me disse assim, não, padre, o importante é ter saúde. O resto, tendo saúde está bom. Na hora eu pensei assim, nossa, quem foi que disse para ela que o importante é ter saúde? Pode olhar, do Gênesis até o Apocalipse, eu dou uma casa para quem me trouxer, uma mansão, para quem me trouxer uma frase na Bíblia, pode ser de 2 palavras, que diz que o importante é ter saúde. Na Bíblia, na revelação, quem foi que disse para ela? Aí, daí a pouco, eu vi que a menina não tinha feito a primeira comunhão, e eu apresentei, nossa, que pena, ela não fez a primeira comunhão, se você quiser a gente pode fazer alguma coisa. Não, padre, o importante é ter saúde. Ué? Aí eu pensei, nossa, mas ela fundou uma nova religião.
A religião da saúde. Essa é nova. Essa é nova, não é? Não vai pedir mais a certidão de batismo, vai te pedir o cartão de crédito e aquele cartãozinho de saúde lá para vir. Não, tenha paciência. Nosso Senhor não disse isso. Às vezes, Ele tira a saúde, às vezes, porque é um benefício espiritual para a pessoa. O importante é ter saúde espiritual, o importante é ir para o céu, o importante é estar na graça de Deus. Então, eu me pensei, se alguém vier e conversar com essa senhora e explicar que ela está errada, será que ela aceita? Porque se ela não aceitar, ela cometendo um pecado contra o Espírito Santo, negar a verdade conhecida como tal. E esses fariseus aqui, vendo diante dos olhos deles os milagres mais extraordinários, não acreditam que nosso Senhor é santo e dizem que ele está possesso de Satanás. Vendo os milagres, vendo a grandeza dele, vendo a maravilha dele, vendo o olhar dele, tudo é maravilhoso nele. Eles não acreditam. E aí, contra esses fariseus miseráveis e que pecaram contra o Espírito Santo, nós temos hoje uma menina, Maria Chiari, que sem ver os milagres de Jesus, sem conhecer Jesus, sem estar com Ele, entretanto acredita. E quando a mamãe dela e o papai dela disseram, filha, você quer comungar, quer receber a hóstia? Ela não perguntou, mas quais as provas que a senhora me dá que ali realmente Jesus está presente? Ela não perguntou isso. Sabe por quê? Porque a inocência é um estado de connaturalidade com o bem. Inocência, que não é inocente, que é puro, que não é sujo, que é puro. Não é? A gente, quando tem fé, a gente acredita. Eu não coloco objeção. Quem me prova que Jesus está ali na hóstia? Eu podia dar um monte de milagres, mas não precisa dar. Porque quem vai acreditar não é a pessoa que vai atrás do milagre, não é a pessoa que está procurando a doutrina. Sabe quem é que vai acreditar? É aquele que deseja abrir o seu coração para amar, para conhecer e amar. Abriu o coração, o Espírito Santo entra. Já não é mais pecado contra o Espírito Santo. Então, o pecado contra o Espírito Santo é quando a gente fecha. Então, nós desejamos a todos os que aqui estão, inclusive aqueles que nos assistem também, que participemos juntos dessa inocência. A inocência de acreditar, a inocência de amar. O inocente, ele acredita fácil, ele ama fácil, e por isso ele é feliz. A gente começa a ficar triste, depressivo, quando a gente perde a inocência. Porque a gente coloca, como diz a segunda leitura, os olhos nas coisas físicas e não nas coisas espirituais, nas coisas carnais, nas coisas que passam, nas coisas que valem pouco ou não valem nada, nesse corpo que a gente enfeita para virar pasto de vermes. E a alma que a gente deveria alimentar, porque um dia vai viver na eternidade. Então, que Nossa Senhora, com o Imaculado Coração de Maria, assuma, abrace a Maria Chiari no dia de hoje e venha com ela aqui até o altar para ela receber Nosso Senhor Jesus Cristo, porque ela abriu o coração. Ela abriu o coração pela fé e pelo amor, pela pureza, pela inocência. Nós vamos pedir essa graça para todos nós e também pedimos a graça e nunca na nossa vida fecharmos o coração. E se estivermos, como diz São Luís Maria Grion de Montfort, São Luís fala essa expressão, se nós estivermos já com os 2 pés no inferno, já, no último momento, não se obstinem no pecado e nem duvidem do perdão. Reconheçam sua culpa, batam no peito, olham para Nossa Senhora e ela obtém uma saída na última hora. Não façam como aquele velhinho que fechou o coração, ou como esses fariseus que, vendo a evidência de Deus, também não acreditaram. Façamos como a Maria Chiari, que sem ver, acredita. Estará aqui daqui a pouco, recebendo no seu coração o Salvador do mundo, nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos estar de pé, nós vamos renovar as nossas promessas do batismo
E eu me dirijo nesse momento, muito especialmente para Maria Chiari, para acender a vela, que ela vai fazer agora, renovar suas promessas do batismo. E todos nós, junto com ela, responderemos no pessoal, não no coletivo, né? Cada um responde por si, ninguém faz promessa pelo outro. Vamos primeiro fazer a renúncia, viu, Maria? Para viver na liberdade dos filhos de Deus, você renuncia ao pecado? Para viver como irmãos, renuncias a tudo que causa desunião? Para seguir Jesus Cristo, renuncias ao demônio, autor e princípio do pecado? Crês em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra? Crês em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que nasceu da Virgem Maria, padeceu, foi sepultado, ressuscitou dos mortos e subiu aos céus? Crês no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição dos mortos e na vida eterna? Esta é o símbolo da nossa fé. Nós vivemos para Deus e morreremos também com Ele, e morreremos na graça de Deus se até o fim mantermos a chama da nossa fé acesa contra todos os ventos da tentação, do mundo, do demônio e da carne.